Olá pessoal, então hoje eu vou apresentar para vocês a nova funcionalidade que eu desenvolvi dentro do Service Desk, que é o utilitário Loader SDM. Esse utilitário foi desenvolvido pela linguagem Spell, né? E o grande objetivo desse utilitário é que, quando eu comecei a desenvolver ele, eu estava muito insatisfeito com o desempenho, né, e funcionalidades do utilitário nativo grloader, né, utilizado para fazer cargas de itens de configuração dentro do CMDB da ferramenta. E além disso, né, o grloader tinha algumas limitações relacionadas a qual tabela envolvida, então eu só conseguia utilizar o grloader para itens de configuração, mas na minha organização eu tinha outras necessidades de carga, né? Eu precisava carregar departamentos, organizações, contratos, enfim, várias outras tabelas da ferramenta, né? E quando a ferramenta não te dá essa possibilidade, tu te obriga, né, a executar outros procedimentos, né, desenvolver artesanalmente, né, outros utilitários de carga, né, ou utilizando o PDM Load, enfim, e várias outras formas aí, né, de popular dados dentro da ferramenta. Eu vou mostrar hoje, então eu vou ensinar vocês, né, a como se fazer toda a configuração desse processo de carga dentro da ferramenta, né, com o utilitário. Vocês vão ver que o utilitário é bem parametrizável, né? Então vamos começar a partir do momento que vocês baixaram o arquivo, né? Vocês baixaram o arquivo, eu criei uma pasta aqui chamada rotinas dentro do meu servidor, dentro da unidade D do servidor. Vocês podem selecionar a pasta que vocês quiserem, claro. Então aquele arquivo zipado, né, onde tem todo o código-fonte, eu expandi para dentro da pasta loader. Dentro dessa pasta loader tem alguns arquivos que eu vou explicar para vocês a finalidade deles. O layame, tá, é toda vez que eu lançar alguma versão ou atualização de versão, tá, e algumas instruções básicas eu estou colocando dentro desse arquivo, tá. O arquivo loader, tá, é onde existe o código, né, todo o código, né, que faz parte desse utilitário, né, o loader SDM. Esse projeto, quando eu comecei a desenvolver, foi há uns 6 meses atrás. Vocês vão entender por que foi há 6 meses atrás, porque esse utilitário foi um utilitário bem complexo, e um dos motivos que acabou demorando bastante para me lançar o código é que eu tive que desenvolver pelo menos aí 40 funções dentro do Service Desk, né, para conseguir fazer todo esse tratamento, né, de arquivos de dados, né, arquivos de configuração, né, e uma série de controles, né, que eu tive que implementar dentro da rotina para tornar esse processo o mais seguro possível e logicamente ser o mais performático possível, né. Então vamos lá. Então vamos imaginar então que vocês tenham a seguinte necessidade. Eu vou dar um exemplo aqui de dois objetos dentro do Service Desk que é comum as pessoas terem que fazer carga para dentro da ferramenta. Um deles é o objeto CNT, né, tanto para ser criados grupos automáticos, por exemplo, ou mesmo contatos, né, e o outro de item de configuração. Então, como é que inicia todo esse processo de configuração? Vocês imaginem que vocês têm uma base externa, né, de contatos, administrado por uma ferramenta de CRM, por exemplo. Então, o que vocês vão pedir para esse administrador dessa ferramenta de CRM? Vocês vão pedir para ele gerar um arquivo, né, diariamente, por exemplo, né, contendo algumas colunas de dados que vocês têm interesse. Nesse caso aqui, para exemplo, né, eu botei aqui o nome, a matrícula, o apelido, telefone, e-mail, enfim, algumas informações, e vocês vão, dependendo do cenário de vocês vão colocar as colunas de dados. Notem que aqui o nome das colunas de dados é o nome da coluna de dados que está mapeado lá no sistema dele, né? Nesse caso aqui, junto quando vocês baixam o código, já vem esse exemplo aqui, tá, que vocês podem utilizar. Isso é um arquivo CSV normal,
tá? É um arquivo CSV padrão do Excel, inclusive, né? Se bem que não foi a Microsoft que inventou esse padrão. Mas vocês vão criar esse arquivo, tá? É importante que esse arquivo seja criado da forma correta, né? Esse software, esse utilitário, ele quando vai fazer esse parsing nesse arquivo, né, para identificar cada registro, né, ele precisa localizar finais de linha, né, finais de linha em cada um dos registros, né, se ele encontrar um final de linha simples, né, que é possível fazer também, né, existe um tipo de final de linha onde só tem o line feeds, né, então tenham certeza de que isso está acontecendo, porque senão ele vai acusar que tem alguns registros que estão corrompidos nesse arquivo, tá? Que mais? Depois que vocês receberem esse arquivo, então, ok, deixa eu só retornar aqui como estava ele, ok. Depois que vocês receberem esse arquivo de dados, vocês vão partir para a configuração desse arquivo de dados. Como é que funciona isso? Então existe, da mesma forma que existe um arquivo chamado modelo_CNT, né, existe um outro arquivo chamado modelo CNT, deixa eu só desligar aqui a quebra de linha, para não confundir a exibição aqui. Pronto. Tá? Existe um outro arquivo que é o arquivo de properties, né? Esse arquivo de properties, até eu coloquei algumas informações no cabeçalho desse arquivo, tá? O código está bem comentado, tá? Então vocês podem fazer modificações, tá? Esse utilitário que eu desenvolvi, ele é de uso livre, tá? Então vocês considerem ele como uma licença GPL, tá? Podem utilizar, não tem problema nenhum. Então vamos lá. Esse arquivo tem que estar codificado no padrão UTF-8, tá? Exatamente porque o Service Desk já utiliza esse padrão, né, tanto na exibição dos formulários quanto na gravação dos dados lá no banco de dados, tá? Então é importante que isso esteja codificado corretamente, porque senão os caracteres vão sair deformados, né, quando vocês importarem os dados, tá? Para fazer isso, para quem usa o Notepad+, basta aqui definir no encoding, né, do arquivo. O arquivo, como é que funciona a rotina, tá, pessoal? A rotina é muito simples. Quando vocês vão chamar a rotina, se vocês fossem chamar ela manualmente, né, bastaria usar o BOP CMD, colocar o usuário que vai fazer as modificações, chamar o arquivo de spell, né, e depois chamar a função spell que ela tem dentro do arquivo, né, passando 3 parâmetros, né? O primeiro parâmetro é o arquivo CSV. A rotina tenta localizar, se o usuário informou que é para rodar o sincronismo no arquivo modelo CNT CSV, e a rotina vai tentar identificar o arquivo properties, tá, correspondente, né? Então tem que existir um arquivo com o mesmo nome, né, só mudando a extensão. Dentro desse arquivo vai ter toda a configuração, né, que é necessária, né, nesse sincronismo, né? Existem poucos parâmetros obrigatórios, tá? São apenas 4 parâmetros obrigatórios, tá? E vários outros parâmetros são parâmetros opcionais, que eu vou explicar para vocês rapidamente. Eu já tinha feito um vídeo no passado, mas mudaram alguns parâmetros, tá? Como eu fui amadurecendo essa rotina, alguns parâmetros eu tive que modificar o funcionamento deles, tá? Então, por exemplo, o primeiro parâmetro mais importante, a primeira opção mais importante é a opção Object Out, tá? Todos os parâmetros que tiver essa palavrinha out no final significa que são parâmetros que vão ter reflexo direto dentro do Service Desk. Tá? Todos os parâmetros que acabarem com in significa que são os parâmetros relacionados ao arquivo de dados, né? Então vamos lá, o primeiro parâmetro, o ObjectOut, ele determina qual é o objeto no Service Desk que vai ser envolvido dentro desse sincronismo. Nesse caso nosso aqui, o objeto CNT. Se vocês poderiam ter vários arquivos de carga, cada arquivo de carga com o respectivo arquivo properties, cada um envolvendo objetos diferentes dentro do Service Desk, né? E existe depois, eu vou comentar com vocês depois, um arquivo batch, né, que esse arquivo batch ele executa todas as cargas sequencialmente. Depois eu vou dizer para vocês quais são os critérios para essa carga ser executada sequencialmente. Então o segundo parâmetro obrigatório é qual é o atributo que vai ser o atributo chave no arquivo de entrada, né? Aqui no meu arquivo de entrada, qual é o atributo que diz que esse registro é um registro único? Poderia ser o CPF
do usuário, né? Por exemplo, né, a matrícula dele, poderia ser o nome, poderia ser qualquer atributo que estivesse presente nesse arquivo. No meu exemplo aqui, o atributo é o atributo nome. Tá? Notem que em todas as em todas as opções que existir parâmetros com in, né, vocês têm que informar os parâmetros que estão no arquivo. Né? Então não adianta colocar o last name, por exemplo, do objeto CNT, vocês têm que colocar o nome, porque ele vai converter isso depois. Tá? O outro parâmetro é define o nome de todos os atributos no arquivo CSV. Tá? Aqui vai ser... vão estar todos os atributos existentes dentro do arquivo de dados. Tá? Então é quase que dar um copy-paste nessa primeira linha aqui. Tá? Por que tem que existir essa primeira linha, né, de rótulos, né, nesse atributo? Né? Porque são esses dois parâmetros que vão fazer a rotina entender que toda vez que ele encontrar o atributo name, qual é o atributo correspondente dentro do Service Desk. Né? Então é importante que esses atributos estejam na ordem correta. Né? Inclusive existem várias validações na rotina para não ocorrer erro, né, de execução. Eu vou mostrar alguns controles que existem para vocês. Um dos primeiros controles, eu já vou me antecipar, é que enquanto vocês estiverem configurando esse arquivo, tá, a primeira coisa, o padrão da ferramenta já é isso. Tá? É deixar ativo a opção Simulation. Tá? A opção Simulation faz as coisas de mentirinha, né? Ele executa, mas não dá o commit lá no banco. Tá? Ele vai executar todo o procedimento, né? Mas ele não vai executar check-in nesses registros que foram criados ou alterados. Tá? Então isso é interessante fazer. Esse foi um dos parâmetros que eu mais demorei até fazer ele funcionar corretamente, né? Porque eu queria ter a certeza de que se eu habilitasse esse parâmetro, mesmo assim ele iria fazer a consistência de funcionamento da rotina. Né? A rotina tem que ter o mesmo resultado, né? Tanto em modo de simulação quanto com o modo de simulação desativado. Então deixem ativado essa opção. Continuando lá com os parâmetros obrigatórios, então existe o atributos in, o atributos out, que tem que estar com cada um dos atributos com o nome correto dentro do Service Desk. Se vocês tiverem se vocês tiverem dúvida, né, sobre o nome desses atributos, é muito simples vocês descobrirem. Tá? Então vocês dentro do Service Desk, então nesse caso aqui na tabela de contatos, eu não sei o nome do atributo organização funcional, por exemplo, do contato. O que eu faço para descobrir? Eu aperto F12 no browser, eu estou usando o Firefox Chrome, mas todos os outros browsers têm esse modo de depuração. Vocês veem aqui aperto direito em cima dele, segurando a tecla Ctrl, por exemplo, e coloquem um inspecionar elemento. O inspecionar elemento localiza esse elemento dentro do código HTML e um dos atributos que existe nesse elemento é o name dele. Então, o organization, por exemplo, é o nome do atributo. Né? Se eu tivesse, por exemplo, aqui dentro de um item de configuração, vou dar um exemplo para vocês, deixa eu pegar aqui um item de configuração, SDM, né? Uma das grandes vantagens dessa rotina é que ele consegue fazer sincronismo, inclusive de atributos que são atributos que estão em tabelas estrangeiras. Né? Então imaginem, por exemplo, esse aqui é um atributo da classe, é um item de configuração da classe aplicativo. Vocês sabem que o Service Desk, dependendo da família, né, do item de configuração, existe uma tabela acessória que é usada que armazena alguns atributos estendidos. Né? Então, por exemplo, se eu quisesse pegar aqui o atributo encerramento do aluguel, né? Vamos pegar aqui o atributo, vocês vão ver que o nome do atributo já é diferente, mas vocês têm que colocar exatamente esse nome de atributo. O nome desse atributo aqui, por exemplo, é ASOC underline app underline lease and date. É exatamente este nome que iria, né, ser configurado lá dentro daquele arquivo properties. Né? Ok, então já tendo entendido essa questão dos nomes de atributo, eu vou agora continuar aqui, vamos para o próximo atributo, que é um dos atributos mais também importante, mesmo sendo um atributo opcional. Esse atributo opcional, o atributo sync-in, define quais são os atributos que vão ser sincronizados durante a carga. Né? Esse atributo, ao contrário do atributo attributes-in,
né, e atributos out, ele não precisa estar na mesma ordem, tá? E eu posso dizer o seguinte, olha, nesse sincronismo eu só quero sincronizar 3 atributos: matrícula, nome e apelido, por exemplo, né? Aqui então vocês vão informar todos os atributos que vão ser sincronizados durante o processo. Se não for informado, todos os atributos definidos em atributos in vão ser sincronizados. Tá? O interessante, quando se está fazendo esse tipo de teste de carga, né, está em processo de homologação ainda, vão fazendo aos poucos, né, vão colocando cada um dos atributos. Não são todos os tipos de atributo que esse utilitário tem suporte, né? Se vocês virem dentro aqui da própria rotina, tá? Deixa eu chamar aqui, ó. Tem algumas observações, tá? Então, por exemplo, todos esses tipos de atributos são suportados: integer, double, string, date, duration, UID e srel, né? Atributos QREL, né, os que têm a relação de 1 para 1, né, de um registro para um registro, numa tabela estrangeira, esses têm suporte, né? Exemplo, aqueles do item de configuração, é um atributo QREL, né? Outros atributos, né, que têm a relação de 1 para muitos, ou muitos para muitos, ou atributos locais, né, esses atributos o utilitário não tem suporte. Locais porque não é possível mesmo, porque ele é um atributo que só existe quando o objeto está instanciado, né? E os outros atributos aqui, esses atributos aqui tornariam a construção dessa rotina muito complicada, né? Não que fosse impossível, quem sabe em uma futura versão. Então é interessante vocês darem uma olhada também nessas restrições de uso, tá, que existe dentro da ferramenta, dentro desse utilitário. Continuando. Então aqui vai ser explicitado todos os atributos que vão ser sincronizados. Aqui existe uma cláusula que é uma cláusula que serve para fazer um filtro adicional. Então imaginem que vocês querem executar esse sincronismo, mas só querem executar esse sincronismo nos atributos ativos, né? Então aqui vocês vão colocar uma cláusula adicional, que é uma cláusula opcional. Se não fosse especificada, todos os registros da USD desse objeto seriam comparados, né? Se eu estivesse fazendo, por exemplo, uma carga de itens de configuração, de repente eu só quero fazer uma carga de servidores da classe servidor físico, por exemplo, né? Então é aqui que vocês podem deixar esse processo de carga mais refinado, né? Geralmente quando envolve itens de configuração se projeta cargas, né, por classe ou mesmo por família, né? Então isso é uma forma já até de deixar mais segmentado todo esse processo de carga, porque a maioria das vezes vem de bases diferentes, né? Qual é o outro parâmetro também importante? Qual é o atributo que, toda vez que essa carga for disparado, qual é o usuário administrativo que vai ser utilizado? O padrão é o usuário Service Desk, mas se vocês quiserem especificar um outro usuário, basta informar o User ID desse usuário. Eu recomendo até que se utilize para cada tipo de carga. Imaginem que existem várias cargas com várias bases diferentes. Pelo menos para cada base diferente, criem um usuário específico para se utilizar essa carga. É esse usuário que vai fazer as modificações em cada um dos objetos, né, em cada um desses registros dentro do Service Desk. Então fica mais fácil vocês identificarem quem é que fez aquela modificação, né? Se vocês usarem um único usuário, né, para fazer todas as modificações em todas as tabelas, depois para rastrear isso fica mais complicado. Outro atributo, então, é o atributo Simulation, que eu já comentei com vocês, né? E depois disso existe o atributo Ignore. Esse Ignore é um parâmetro que o padrão dele é false. Para quê? Se vocês deixarem como true, toda vez que ele encontrar um erro em algum registro, né, por exemplo, ele vai estar fazendo algum sincronismo do registro num determinado registro, deu algum problema naquele registro. Se ocorrer um problema, ele vai ignorar e vai passar para o próximo registro. Se vocês deixassem como false, ele ia parar no primeiro registro. A recomendação é: deixem sempre ligado a opção em modo false, né, para ele parar. Erros fatais não são afetados por essa opção. Então existem alguns tipos de erro que a rotina vai parar obrigatoriamente porque é impossível continuar.
O modo Create. O modo Create é outro parâmetro bem importante, mesmo sendo opcional. O padrão da ferramenta é não criar, o padrão do utilitário, né, é não criar novos registros, caso esses registros não existam dentro de Service Desk. Né? Se vocês deixarem em modo false, o que vai acontecer? A rotina, quando for disparada, ele só vai fazer update nos registros, ele não vai fazer nenhum tipo de criação. Né? Outro parâmetro importante, outra opção importante, é o formato de entrada. Isso foi uma das funções que eu mais demorei até criar um algoritmo, né, que conseguisse converter padrões de entrada, padrões de formato de data, né, os pattern dates. Né. Por quê? Né? Porque existem diferentes formatos de data, principalmente com aplicações mais antigas. Eu vi várias. Eu vou mostrar para vocês uma coisa aqui rapidinho, mas só para vocês verem que isso foi uma das coisas mais custosas que eu tive dentro desse utilitário, né, foi desenvolver uma rotina, né, que fizesse isso, porque eu encontrei diferentes, no caso da minha organização, eu encontrei diferentes formatos de data. Né, eu encontrei desde o formato de data mais convencional, né, que é dia, mês e ano, hora, minuto, por exemplo, até formatos de data bem diferentes. Né, formatos de data, por exemplo, seriais, né, então, formatos de data parecidos com o do Service Desk, enfim. Então eu criei uma função dentro desse utilitário que converte, onde eu passo uma data de entrada, um formato de entrada, um formato de saída, né, e ele converte essa data para esse padrão. A configuração desses formatos, tá, pessoal, está descrito no arquivo webcfg. Eu não quis inventar uma coisa nova, né, então eu usei um padrão que já existe, né, pelo Service Desk, que está descrito dentro desse arquivo. Tá? O formato AMPM ainda não é suportado. Tá? Em futuras versões, quem sabe eu faça a compatibilidade. Tá? Então aqui vocês vão colocar o formato de data que é utilizado dentro do arquivo de dados de vocês. Tá? Então, por exemplo, nesse meu arquivo de dado aqui eu não tenho nenhuma coluna de data. Tá? No meu de itens de configuração, que eu vou mostrar para vocês, que ele está aqui, ó, deixa eu ver onde é que está, modelo NR, por exemplo. O modelo NR, ele tem algumas datas que estão no padrão português Brasil, né? Dia, mês e ano, né? E horário. Né? O Service Desk, como todos sabem, trabalha com o padrão americano, né? Que é mês, dia e ano, né? Nesse formato. Né? Então, é importante vocês definirem esse parâmetro, né? Para as datas serem gravadas corretamente. Tá? Que mais? Aqui, outra opção chama Action on Fail. Para que ele serve? Ele tem três modalidades de funcionamento. Né? Existe a opção incidente, se for aberto, se for utilizado essa opção de incidente, essa outra opção aqui tem que estar configurada, né, que diz quais são os atributos que quando for gerado o incidente, como é que esse incidente deve ser preenchido. No meu caso aqui, como exemplo, né, eu botei aqui que tem que ser usado a categoria sistema, o serviço afetado é o SD, por exemplo, o IC é o nome do servidor, enfim, vocês vão configurar com todos os atributos. É bem parecido com a utilização do meio ITER, né? Eu quis deixar esse utilitário bem amigável para alguns administradores, para quem já configura alguns recursos desse tipo. Existe um padrão também, caso não seja especificado. O segundo modo de funcionamento é o modo log. O modo log só vai gerar um arquivo de log. Né? Ele cria um arquivo de log se ocorrer algum tipo de erro. Né? E o padrão e-mail, né? A opção e-mail vai gerar um incidente, vai gerar um e-mail de notificação para quem estiver definido aqui nessa opção chamada e-mail address. Pode estar uma lista de e-mails, inclusive, aqui. Essas são as três opções. Lembrando que a última opção de e-mail, né, para ele para a ferramenta conseguir enviar um e-mail para um endereço de e-mail informado nessa opção, tá? Somente é possível usar essa opção para os usuários que estejam usando a versão 14.1 da ferramenta, tá? Em versões anteriores não é possível. Daí eu recomendo que vocês coloquem, né, o modo de abertura de incidente, que eu acho que é o método mais profissional, né, para se tratar esses problemas de carga. Né? Que mais?
Aqui, retry limits, tá? Se eu fosse executar uma carga, deixa eu mostrar aqui para vocês, eu vou, antes de continuar com os parâmetros, eu vou executar uma carga, então aqui, tá? Vocês podem ver aqui que minha base de contatos aqui desse meu ambiente é uma base que está relativamente vazia, né? E eu vou fazer, então eu vou executar essa rotina, tá? Manualmente, tá? O ideal é que vocês façam isso só em momento de desenvolvimento, para não ter que ficar chamando o arquivo batch, né? Mas quando eu for executar aqui, não esqueçam que está habilitado o modo de simulação, então o que vai acontecer? Ele executou, né, executou corretamente, tá? Essa tela aqui de resumo da execução só é exibida quando o processo ocorre com sucesso, tá? Então aqui ele processou cada um dos registros, né, o fulano, o beltrano e o cicrano, né, mas ele já te deixou avisado, né, que foi ignorado o registro fulano, né, porque o modo criação está desativado. Quer dizer o que? Ele foi lá dentro do Service Desk e viu que esse registro não existia. Ele já passou para o próximo registro. Eu vou fazer uma coisa diferente agora. Vocês viram de qualquer forma, né, que ele já exibiu aqui o histórico aqui do que aconteceu, né, ele mostrou 3 avisos, não teve erro nenhum de execução. Agora eu vou fazer uma outra mudança aqui no arquivo de propriedades. Eu vou pegar o propriedades e vou dizer que não é mais simulação. Agora não é mais simulação, agora vai ser as ganha, né, esse processo. Então quando eu executar de novo a rotina, ele vai exibir, né, que ele tentou fazer a criação, só tem o seguinte, o modo simulação não está mais ativo, mas o modo criação está desativado. Ele viu que esses 3 registros não existem dentro da ferramenta. Então, se eu habilitar aqui, vocês vão ver que ele vai criar, né, os 3 registros dentro da ferramenta. Desabilitei totalmente o modo de criação, então ele fez esses 3 registros. Se eu for lá na base da ferramenta, vocês vão ver que vai estar criado lá tanto o beltrano, o cicrano e o fulano. Um dos motivos que faz essa rotina, esse utilitário, ser muito rápido, e eu fiz nesses últimos 6 meses muitos testes de performance com ele, e quando eu fiz esses testes envolveu a criação de milhares de registros, tá, pessoal? Então isso é importante até vocês saberem, né, porque é uma rotina que um dos principais objetivos dela é que ela fosse performática, né, o mais performático possível e mais rápido que qualquer outra ferramenta de carga, né? Então uma das coisas legais, né, que eu defini nela é que ela só sensibiliza esses objetos quando o objeto teve modificação. Então, por exemplo, eu vou mudar aqui, eu vou botar que agora esse usuário aqui, o Beltrano, agora virou convidado, ele não é mais cliente, né? Quando eu for executar de novo, né, ele executa sempre toda a verificação, né? Mas vocês vão ver aqui que somente um registro foi alterado, né, e somente um desses registros foi alterado. Isso é o que faz a rotina ser tão rápida. Vocês vão poder fazer esses testes, logicamente, quanto mais colunas de dados existir, né, quanto mais atributos existirem, e dependendo do tipo de atributo, né, por exemplo, atributos SREL, né, são atributos que são mais custosos, né, para a ferramenta, para esse utilitário descobrir todo o relacionamento. QREL, atributos mais custosos ainda, né? Então, dependendo do tipo de atributo, pode variar esses tempos, dependendo da quantidade de informações e da complexidade dessas informações, tá? Mas de qualquer forma é muito rápido. Que mais? Quando vocês executarem, nesse caso aqui eu executei a rotina através do próprio utilitário BOP-CMD. O normal que aconteça com vocês é o seguinte: vocês não vão executar essa rotina manualmente, assim. Vocês vão deixar em algum sistema gerenciador de eventos agendados, né, num schedule, num CA workload, né, a geração desses arquivos. Esses arquivos aqui, nesse caso aqui, vão ser gerados, né, dentro da pasta que estiver o loader, né. Toda vez que algum arquivo for executado, ele vai gerar um arquivo chamado last run. Tá? Significa o quê? Esse arquivo last run, ele indica quantos registros foram processados na última vez que esse processo de carga ocorreu. Para que serve isso? Serve para dar um certo controle, tá, de execução, tá? Porque eu já tive esse problema na minha empresa, né? Então imaginem que num dia foi gerada uma carga com 30 registros e no outro dia foi gerada uma carga com 5 registros, por exemplo. Tem alguma coisa errada, né? A diferença de registros
registros de um dia para o outro não é normal. Então é possível configurar na rotina um fator de tolerância, né? Então o padrão é 100%, mas se vocês definissem, por exemplo, que o parâmetro o padrão é 20%, né? Ele até deu um exemplo aqui, ó. Então se num dia fosse carregado 100 registros e no outro dia fosse carregado menos de 80 registros ou mais de 120 registros, ele não iria executar o processo de carga e ia gerar um log ou incidente ou o que for para vocês avisando, olha que no mínimo tem que ser dado um ok. Se vocês acharem que está tudo certo e que tem que executar, daí vocês iriam simplesmente apagar o arquivo last run e ele ia ignorar esse fator de tolerância. Que mais? Então assim, ó, quando vocês forem executar então manualmente, ele sempre vai executar o last run. Se ocorresse, se vocês executassem pelo CMD, tá, o que o CMD vai fazer? Quando ele fosse executar, ele ia procurar dentro dessa pasta onde ele está carregado todos os arquivos CSV que existissem dessa pasta e somente os arquivos CSV que existisse um arquivo de properties. Então, depois que ele fizesse a execução de cada um das cargas desses registros, ele ia mover, né, esses arquivos para dentro da pasta processados. Essa pasta, tá, pode ser pré-definida, tá, dentro do arquivo batch, né, que está aqui, ó. Opa, não e não. Dentro do arquivo batch, existe uma área no arquivo batch que vocês podem definir parâmetros de configuração personalizáveis, tá? Então, por exemplo, qual é a pasta que os arquivos têm que ser movidos quando ele acabar com o processo, né? Quando deu ok, né? Ele conseguiu executar a carga. Então, nesse caso aqui, eu botei a pasta processos. Qual é o nível de depuração que vai ter quando o batch for executado? Qual é o nível de depuração que vai ter a rotina spell que está sendo executada, né? Qual é o tipo de arquivo que está sendo processado? Olha, todos os arquivos são CSV. Não, no meu caso eu uso arquivos TXT, não sei. Então vocês iriam definir aqui essas parametrizações, tá? Quando vocês executassem esse arquivo batch, né, que é ele que seria agendado no servidor de Service Desk, né, a execução ia ser feita através desse único arquivo, né? Então todos os arquivos de CSVs que tivessem aqui seriam executados em ordem alfabética. Tá? Então, quando vocês forem estruturar a ordem de precedência, né, das suas cargas, então imagine o seguinte, que eu estou carregando uma tabela de contatos, mas essa tabela de contatos, por exemplo, tem uma organização, por exemplo, e essa organização ela pode não existir. Então o que tem que ser feito? A carga de organizações tem que ser feita antes da carga de contatos, né? Então toda essa ordem das cargas vocês definam com o nome do arquivo. Basta então, lá criem um arquivo chamado organizações, por exemplo. Né? Então quando ele for executar, ele vai rodar sempre primeiro a organização, depois as outras cargas. Essa é uma forma simples de fazer essa execução ser sequencial, né? E não ocorrer nenhum tipo de link quebrado, né? De alguma informação que seja necessária para um contato não existir. Eu poderia criar esse objeto dependente, né, em tempo de execução também. Eu não fiz isso ainda, tá? Pretendo fazer um dia, mas eu acho meio arriscado se fazer isso. Tá? Eu acho mais fácil fazer essas cargas bem segmentadas. Se eu estou criando objetos se eu estou criando registros no objeto CR, eu tenho que ter uma carga específica para o CR. Né? Se eu estou criando objetos no CNT, eu tenho que fazer uma outra com esse respectivo. Eu tenho que fazer uma carga respectiva, uma carga correspondente, né, para isso. Eu acho que fica mais confiável dessa forma. Mas quem sabe no futuro eu mude um pouco esse comportamento e possa ter essa possibilidade. Então, depois que ele executar todos esses arquivos de carga, então ele vai mover para dentro da pasta processados. Se existisse algum erro de execução, ele não iria mover, e além disso ele ia criar aqui um arquivo, né, um arquivo com a extensão error, né, com o nome do arquivo, modelo cnt.error. Então, por exemplo, se eu executasse aqui o modelo CNT, então eu vou pegar o modelo CNT e vou botar com outro nome, por exemplo. Deixa eu ver o que ele vai falar aqui. Ó, exportando mensagem de erro. Ele deve ter criado aqui o modelo CNT2, né? Olha ali, ó. Erro fatal ao acessar o arquivo de propriedades. Ele não achou o arquivo modelo CNT2.propriedades, tá?
Então, basicamente é isso. Dentro dos arquivos de log, tá, existem muitas parametrizações. Tá? Aqui vocês estão vendo que ele está usando nível de depuração 0. Tá? Vocês viram aqui que está configurado, inclusive, que o modo spell em modo 0. Tá? Quanto mais alto o nível de depuração da minha carga, isso eu recomendo que vocês façam no momento que vocês estão parametrizando então essa carga. Né? Quanto mais alto o nível de depuração, mais informação ele vai exibir para vocês. Deixa eu rodar aqui do CNT que existe. Ok, ó, eu vou botar, por exemplo, aqui, e daí ele vai colocar... opa, ele não... Vocês viram aqui, ó, erro fatal. Ele não conseguiu encontrar o modelo cnt.csv, né? Então, significa o quê? Ele foi rodar e não executou, então... Por quê? Porque esse arquivo já tinha sido movido para cá. Né? Eu vou colocar de volta e vou executar de novo a carga. Vocês vão ver que ele vai dar uma quantidade de informação bem maior. Né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, né, se eu alterasse aqui, eu vou alterar mais um registro aqui. Então, por exemplo, vou alterar aqui, tirei sobre o apelido, né, executei de novo a carga. Né? Ó, então vocês vão ver ali que naquele usuário, ó, então quanto mais nível de depuração exista, né, mais informação é exibida. Né, e o nível de depuração não acaba no 1, tá, pessoal? Eu tive que botar um nível de depuração bem grande, né, para ele conseguir fazer esse processo de uma forma muito transparente. Tá? Até para mim conseguir dar manutenção nesse sistema e conseguir melhorar ele com o futuro dele. Né? Hoje mesmo eu já publiquei esse utilitário lá na comunidade internacional e já recebi várias mensagens de usuários que acharam muito bom o aplicativo e que já vão começar os testes. Né? Só estão pedindo um vídeo explicativo em inglês. Esse é meu problema aí que eu vou ter que providenciar. Eu vou mostrar para vocês. É isso, tá, pessoal? Não tem muito. Deixa eu só ver se eu passei por todas eu passei por todas as propriedades. Eu não mostrei algumas aqui para vocês. Espera um pouquinho. Eu estava falando para vocês da retry limit. A retry limit, quando ocorre um tipo de erro que ele foi tentar alterar um registro e deu um erro, só que é um erro circunstancial, por exemplo, um lock de registro. Eu vou fazer uma alteração aqui no registro, tá? Eu vou pegar aqui e vou botar ele para convidado, né? Por exemplo. Mas eu vou editar eu vou deixar ele em edição. Então, lá no banco do Service Desk, esse registro está em lock. Né? Se a rotina fosse executada, ia travar essa rotina. Né? Então, aquela opção Retry Limit interfere nisso. Então, eu vou executar agora aqui, ó, com nível de depuração 1, fazer uma depuração bem simples. Tá? Então, só para vocês verem o que acontece. Quando ele for executar, ele vai tentar. Ó, erro na primeira tentativa, na segunda, na terceira. Aqui eu deixei com tempos bem curtos, até para nós fazer teste. Mas se eu cancelasse aqui a edição desse registro, a próxima tentativa que ele for tentar fazer, ele vai continuar. Né? Ele vai continuar e conseguiu. Ó, ele fez, não só fez, como não considerou nenhum erro, porque na verdade foi um erro contornável. Tá? Essa opção então define então a quantidade de tentativas que ele vai fazer. A primeira tentativa ele faz em 1 segundo, a segunda em 2, a terceira em 4 e assim exponencialmente, tá? Dependendo só do número de tentativas que vocês definirem aqui. Nível de tolerância eu já expliquei para vocês. O Object Manager, essa até foi uma sugestão que o nosso amigo aí, o Fabiano Domingues deu, para dar a possibilidade de selecionar em que DOM server que eu quero que execute, né, essa carga. Né? Eu posso ter diferentes arquivos de carga e para não sobrecarregar o mesmo servidor eu posso destinar a carga, uma carga para um servidor, outra carga para outro servidor. Né? Isso é uma forma até de balancear todo esse processo, que dependendo do volume de registros pode ser bem oneroso para os usuários que estão utilizando a ferramenta. Quais são os delimitadores que são utilizados, né, dentro do arquivo CSV? Né? Então, por exemplo, o delimitador que delimita os campos é o atributo ponto e vírgula. Né? Eu estou usando aqui o padrão de CSV, mas se vocês quiserem modificar, vocês podem modificar. Né? E a mesma coisa com o delimitador de texto. Né? Quando eu fui fazer esse parser desse arquivo, esse parser spell, né, que consegue quebrar isso aqui e descobrir aqui poderia existir, pessoal, isso aqui, por exemplo. Né? Aspas, e para esse parser ele ia entender que isso aqui é uma coisa só.
Né? Para mim conseguir fazer esse parser funcionar com essa inteligência, eu gastei bastante tempo, né? Então, mas valeu a pena, eu acho que ele está funcionando bem, tá? Esse parser. Mas se vocês encontrarem algum bug, basta me informar aí que eu corro para corrigir, porque eu também me interesso, porque eu sou usuário dessa rotina. Esses dois parâmetros aqui, pessoal, eu não vou nem entrar muito em detalhes agora, que são parâmetros que eu vou definir, eu vou desenvolver no futuro, que são parâmetros para fazer o sincronismo inverso. Então imaginem que vocês geraram um arquivo de dados com 100 registros, por exemplo. Dentro do Service Desk ele criou esses 100 registros, mas além disso existiam outros 5 registros dentro do Service Desk que não estão dentro desse arquivo de dados. Então, se vocês habilitarem o sincronismo inverso, o que ele vai fazer na outra via, né? Ele vai inativar os outros registros que existem dentro do Service Desk que não são os registros que estão nesse arquivo. Né? Só que é uma opção que eu não concluí ainda, tá? Eu estou concluindo. Possivelmente aí, em breve eu libero uma outra versão para vocês. Eu, quando for lançar as próximas versões desse utilitário, tá, pessoal? Não se preocupem, eu não vou quebrar a compatibilidade. Todos esses parâmetros aqui não vão mudar. O que não vai nascer atributo opção obrigatória, né? O que pode acontecer é algum outro parâmetro opcional ser criado, né? E conforme a existência desse parâmetro, o utilitário vai ter um comportamento diferente. Geralmente, quando eu for lançar atualizações, né, o que eu vou fazer? Eu geralmente vou mandar o arquivo de documentação, né, dela e desse utilitário, da nova versão, e os dois executáveis, tanto o batch quanto o spell, o código spell de todas as funções. Tá? Então, se vocês precisarem atualizar, eu deixo todas as vezes que a ferramenta for atualizada, tá? A primeira linha do arquivo aqui, tá? Tem um código aqui que retorna a versão da aplicação, tá? Da rotina, tá? Então é isso aqui que eu uso até para fazer meu controle de versão. Que mais? Deixa eu ver aqui se está tudo certinho. Tá tudo certo. Então assim, dentro desse código que eu mandei para vocês, tá? Que eu disponibilizei, também tem uma outra carga de exemplo que é para itens de configuração, onde eu mostro, por exemplo, deixa eu pegar aqui o NR, aqui o Properties, vocês vão ver que existem atributos QREL, né, date, né, ou atributos QREL string também envolvidos. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia de como é que se faz, né, esse tipo de carga envolvendo item de configuração. Em princípio, pessoal, essa é a rotina. Né, é um utilitário que tá aí disponível para vocês. Né, eu espero até, muitos usuários até me perguntaram, pô, mas por que tu está disponibilizando gratuitamente, o que tem por trás disso? Né? Pô, tu demorou 6 meses trabalhando nisso. Pessoal, o objetivo é que isso aqui é um incentivo para a CA melhorar a rotina GR Loader, ou mesmo criar uma outra rotina que seja tão sofisticada como essa, né, e faça com que os usuários não precisem ter que ficar fazendo essas rotinas customizadas, né, para fazer um processo que é um processo indispensável para uma ferramenta desse porte como é o Service Desk. Ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Se eu esqueci de explicar algo, por favor, deixem nos comentários, né? No link, inclusive, de descrição desse vídeo, né? Eu vou deixar os links para download, né? Para quem ainda não baixou, né? E qualquer coisa, eu estou à disposição de vocês, como sempre estive. Tá bom? Abração, até mais.